se não te custa nada, você não é um aliado. Se não te custa tempo, recursos, você não é um aliado. Você é uma pessoa com boas intenções, mas de boas intenções, muitos lugares estão cheios. Então, pega as dicas da tia Sheili aqui para aprender realmente a ser aliado de uma causa. Eu vou falar mais da causa da violência contra as mulheres e mais para os homens. Porque a maioria da violência contra as mulheres é realizada por homens. Mas você pode colocar para qualquer causa que você quiser. Vamos nessa! Primeira coisa que você pode fazer é estudar. Isso leva tempo e você vai ter que pesquisar. Não vale as coisas que chegam pelo WhatsApp. Tem que ler as reportagens para entender o que está acontecendo na sociedade. Nós, mulheres, nos espantamos com o estuprador que trabalhava como anestesista? Sim, mas não tanto. Porque quem estuda e acompanha as notícias sabe que violência obstétrica acontece há muito tempo, que médicos estupram, que líderes religiosos estupram, que psicólogos estupram, que homens de poder, donos de grandes redes de loja e seus filhos estupram. Para ser aliado, você vai ter que fazer alguma coisa. Primeira coisa a fazer é, então, estudar. Para você não tomar um susto tão grande e não falar eventuais abobrinhas por aí. Porque você sabe que isso, infelizmente, acontece. Não daquela forma filmada, mas pensa se as enfermeiras não tivessem filmado. Tivessem apenas chegado e comentado com a sua liderança, olha, nós queremos denunciar aqui porque vimos isso. Provavelmente seríamos acreditadas. Talvez punidas e demitidas, inclusive. Porque existe essa coisa de não acreditar na mulher. Só não acredita nesse tipo de relato quem não tem acesso aos dados. Só acha que a mulher está mentindo e começa a investigar toda vez que ela fala que sofreu uma violência, quem não tem acesso aos dados, quem não se interessa no assunto. Então comece a se interessar. Lendo reportagens. Lembrei agora até de uma reportagem sobre Covid, e eu tô falando de machismo aqui, que mostrava vários homens que tinham impedido suas mulheres de se vacinarem e se arrependiam na hora que elas morriam. Ela não chegou no seu WhatsApp. Mas você vai ver lá os homens se arrependendo disso e se vacinando, depois das mulheres já mortas. Por uma questão de machismo. Como é que um homem pode impedir uma mulher de tomar uma vacina, por exemplo? Ou dizer como ela tem que se vestir, o que ela tem que fazer? Um dos casos que mais me impressionou foi de uma moça, não em relação à Covid, mas que mais me marcou até hoje, foi de uma moça que o marido impediu ela de estudar. E aí a família achou estranho, ela achou estranho, até que ela decidiu pedir separação, ela tinha uns 26 anos. Quando ela pediu a separação, o que ele fez? Cortou os pés e as mãos dela. Olha o grau de machismo que a gente tem. O que é mais chocante, entende? Tudo é chocante e tá aí, então a gente precisa fazer alguma coisa. Agora eu peço que você aguente essa parte do vídeo, porque ela vai ser um pouquinho mais pesada, porque é sobre livros mesmo. Tem um livro maravilhoso que eu emprestei pra alguém, não achei, que chama-se Do que falamos quando falamos de estupro. Esse livro, assim, é genial e ele vai te dar o grau. Mas temos um livro de uma brasileira também, que é o Abuso. Você pode ler esse livro, se você se interessa mais por esse tema. Ah, mas Sheili, eu gosto mais de poesia. A bruxa não vai para a fogueira nesse livro. E você também pode ler a Riane Leão, que é maravilhosa. Mas eu quero falar mais da questão do machismo. Vocês não querem entrar tanto na questão do estupro? Vamos estudar pelo menos o machismo. Esse livro é especial, eu tenho ele até autografado pela autora. Chama-se Mulheres e Poder e vai explicar por que as mulheres não têm voz na sociedade até hoje. E como isso começou há muito tempo. Aliás, na Ilíada, na Odisseia de Homero... Que é aquela história da mulher que fica esperando o marido dela, que foi para as aventuras durante muito tempo, a Penélope. O filho dela manda ela calar a boca, o filho de 13 anos. Umas pessoas estavam tocando umas músicas, ela estava achando muito triste, então ela pede para mudar a música e ele manda ela calar a boca. Porque mulheres não podiam falar em público. Então, esse livro é bem legal. Sugira para vocês lerem aí na empresa. Mas tem um maravilhoso para a empresa que chama-se Escute o que ela diz, da Joanne Lippmann. E esse livro deveria ser lido por todo mundo que trabalha em ambiente corporativo, porque ele vai falar de viés de gênero no ambiente corporativo e o que pessoas já estão fazendo para mudar isso. Beleza, passamos essa parte. Vamos pro básico aqui então. Compartilhar, curtir, comentar conteúdo a respeito de machismo, de violência de gênero, seguir mulheres, acompanhar o que elas dizem, contratar mulheres, especialmente mulheres que têm filhos, porque muito bem, essa mulher que agora infelizmente sofreu essa violência, vai ter o filho dela e depois ela volta da licença maternidade e é demitida. Como uma mulher que tá bombando no LinkedIn agora, que foi demitida depois de ter gêmeos, voltou super feliz, né? Gás, vou criar meus filhos, pá, demitida! Como acontece muito. Tudo isso tá interligado, percebem? Tudo isso é violência contra a mulher, que culmina em achar que a mulher não é tão relevante assim. Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso demitir ela quando ela tem 2 filhos? Eu posso estuprá-la? Eu posso, mesmo que eu seja uma pessoa em quem ela deveria confiar, e daí eu não tô falando só de médicos, mas você pode olhar o caso do João de Deus, eu recomendo que vocês assistam um documentário do Globoplay, porque ele tem muito mais pesquisa, muito mais investigação do que o que tá na Netflix. Mas vocês lembram do caso da moça no litoral, que pediu informação para os policiais, eles ofereceram uma carona para ela e a estupraram dentro da viatura? E quando ela denunciou, eles disseram o quê? Que ela estava mentindo.
Só que a câmera de uma loja pegou a situação. Pegou, na verdade, ela estando no banco de trás junto com um dos policiais e por protocolo não pode. Aliás, protocolo é uma coisa muito importante aqui e nesse caso, que é a violência obstétrica. Vocês sabiam que o atual governo, através do Ministério da Saúde, tentou abolir o termo violência obstétrica? Mesmo a gente tendo instituições especializadas, organizações não governamentais, em proteger mulheres de violência obstétrica, que são as violências que as mulheres sofrem como parturientes lá na hora do parto, ou enquanto estão fazendo as consultas, muitas mulheres são xingadas, é negada anestesia. É estupro, mas também é violência obstétrica, porque veja, ele botava anestesia demais, as mulheres não conseguiam amamentar o filho, não conseguiam carregar o bebê no colo, isso é violência. Ele retirava da sala com a sua autoridade de médico. Todo mundo que luta contra a violência obstétrica é um direito que a gente defende, ter alguém junto, justamente para cuidar disso. Mas o governo tentou o quê? Tirar. Teve que entrar o Ministério Público com uma ação depois de muito rebuliço de todas as profissionais sérias que trabalham com isso, para voltar o termo violência obstétrica, porque eles queriam eliminar. Da mesma forma que eles eliminaram o ensino de gênero nas escolas, falando que existia um kit gay. Eu imprimi o tal do kit gay. É uma apostila para professores conversarem sobre diversidade em sala de aula, porque muitos não sabem como. Com exercícios, com puxar assuntos. Olha aqui esse trecho, por exemplo. Primeira coisa que tem no kit gay. Desfazendo a confusão. Gênero. As desigualdades entre as mulheres e os homens. Com orientação pedagógica, instruções, a vida dentro de uma caixa. Homens devem, mulheres devem. Isso aqui é o início da tal apostila, que foi apelidada erroneamente, de forma jocosa, de kit gay. Tem nada de kit gay aqui. Ó, aqui, ó, perguntar para os alunos. Não é uma apostila para as crianças, é uma apostila para os professores. Perguntar para os alunos o significado de pressão de grupo. Após escutar algumas definições, pedir que identifiquem situações em que se sentiram sob pressão para fazer alguma coisa por algum grupo social. Não é maravilhoso? Que um professor possa ter auxílio para conversar sobre um tema que é tão complexo. Não é maravilhoso? Então tá aqui, ó, vocês podem imprimir também. Para parar. Então, o grande lance de você se tornar aliado, primeira coisa é compreender a causa que você quer ser aliado. Então, nós temos aí lugares maravilhosos para você pegar a informação. A gente tem a Childhood Brasil, que é uma organização internacional que cuida da erradicação da exploração sexual de crianças, porque não existe prostituição infantil. Existe exploração sexual de crianças. A gente tem que dar o nome certo para as coisas. Senão, prostituição infantil parece que a criança está fazendo porque quer e porque precisa de dinheiro. Não, ela está sendo explorada sexualmente. O que essa organização faz para vocês terem uma dimensão? Sabia que quando uma empresa vai construir uma planta nova, né, industrial, numa cidade do interior... E vai colocar muitos profissionais homens trabalhando na construção desse local durante meses, isso vai aumentar a exploração sexual infantil? E vai aumentar também a prostituição, mas também a exploração sexual? Então eles vão orientar a empresa, os funcionários, vão fazer um plano de ação para que isso não aconteça, para que não impacte aquela cidade. Muitas vezes pessoas de outras cidades vai criar um comércio, as coisas vão começar a se movimentar por esse lugar. E elas vão gerar esse tipo de impacto social. O que elas têm também? Um programa chamado Na Mão Certa, que já tem mais de 15 anos, que instrumentaliza os motoristas de caminhão para serem agentes de transformação social. Os motoristas de caminhão ajudando a combater a exploração sexual e não participando dela. Então tem gente trabalhando com isso de forma séria. Existem muitas organizações e a gente começa a acompanhar para não ficar desesperado. Os homens agora, muitos homens disseram, nossa, fiquei paralisado, senti vergonha de ser homem. Vamos se mexer. Vamos se mexer, é uma super oportunidade da gente se mexer. Então, curte, compartilha, estuda, comenta. Conversa com seus amigos, porque nós já cansamos de falar. Ouçam a gente, ouçam nós mulheres. A gente sabe que isso está ligado com o grupinho de putaria do WhatsApp, nós sempre falamos isso. Vocês não podem mais ignorar. Que aquela coisinha, aquela piadinha machista, aquele comentário que o amigo faz... Vocês precisam falar na hora. Muitos de vocês não concordam, acham um absurdo. Eu mesma já contei essa história num vídeo de um amigo que estava voando a trabalho, né? Tava na aeronave e um cara sentado do lado dele, começaram a conversar e o cara falando que tinha uma amante, que ia pra não sei onde visitar a amante, o meu amigo ficou indignado. Ele falou, gente, só porque eu era homem, o cara achou que eu ia querer ouvir falar sobre isso. E aí eu comentei com ele, mas você disse que você não achava isso bacana, que pra você fidelidade era importante, que não achava uma conversa agradável? Ele falou, não falei nada, mal e mal conheci o cara. Então você concorda com isso, não é? Qual a impressão que o cara vai ter? Esse pacto de silêncio de quem pensa diferente vai fazer o cara acreditar que você realmente é o cara que ele tá pensando. Vídeo gigante para dizer que você não é um aliado. Isso não está te custando nada. Eu vou fazer um Reels também, porque o Instagram entrega mais o Reels, vou fazer um Reels falando a mesma coisa.